Em 2017, apareceu um negocinho aí, que é a BNCC, Fábio. Um negócio com logo bonito, ó, com os bloquinhos coloridos, chama Base Nacional Comum Curricular, que é uma sugestão do governo federal, tá? Com o que eles acreditam que deveria ser ensinado para as nossas crianças na educação básica, certo? E nessa BNCC apareceu lá no caderno de matemática com álgebra o termo pensamento computacional. E apareceu uma série de outras transversalidades, Fábio, como, por exemplo, a quinta competência geral fala sobre o uso dessas novas ferramentas, desses encadeamentos para a resolução de problemas. E aí a parada mudou, Fábio. O enquadramento das bases do pensamento computacional mudaram, porque a gente deixou de fazer isso porque era relevante, porque era consciente, porque a Leia, porque o Papert, porque a Wing tinham falado para a gente que era legal. Acabou virando uma obrigação. Então, Fábio, neste momento, em território brasileiro, professores estão discutindo como é que a gente vai conseguir resolver. E eu não queria achar que isso é um problema, tá, pessoal? Porque, né, é maior do que isso. Mas como é que a gente vai conseguir ensinar pensamento computacional, só que a gente vai ter que aprender primeiro, e é um pouco sobre isso essa nossa iniciativa, né, Fábio, de professores digitais, certo? Talvez a gente tenha que fazer um esforço, num primeiro momento, para desaprender algumas coisas, né? Toda essa reflexão que está acontecendo no nosso chat de disciplinas, de você tentar impor um ritmo, de colocar a coisa num quadradinho, até o sinal aí, o símbolo da BNCC é um bando de quadradinhos empilhados, enfim. Eu acho que a gente tem que desaprender algumas coisas para poder reaprendê-las com um pouco mais de qualidade. A questão do pensamento computacional, ok, é ótimo que esteja na grade, pior seria se não estivesse. Mas quando o óbvio precisa ser escrito, é porque o óbvio precisa ser discutido também. E dentro de pensamento computacional, cara, eu acho que o grande dilema que a gente tem hoje é que os atores sociais estão desconectados. A criança que vai aprender pensamento computacional hoje dentro dessa grade curricular vai estar daqui 12, 15 anos dentro do mercado de trabalho. O que essas empresas daqui 12, 15 anos estarão fazendo? Que tecnologia elas estarão usando? Que tipo de conhecimento vai ser valorizado? Não dá para você destacar no tempo dois elementos completamente complementares. Assim. Eu pego o meu caso, assim, eu tive lá no colégio educação física e nunca fui uma sumidade no esporte. Tive o SPB, ética, educação moral e cívica, enfim, eram disciplinas que cumpriam o currículo. O fato de ter educação moral e cívica e ética não faz do Brasil um pilar de ética, muito pelo contrário, o fato de ter educação física na nossa grade curricular desde a década de 60 não nos faz uma potência esportiva. A questão aqui não é estar na grade curricular. A questão é que a gente incorpore que esse é um tipo de pensamento que hoje está envolvido em todas as discussões econômicas e que cabe a gente não fazer isso por uma obrigação de fato. E eu acho que o desaprender implica a gente ter consciência de como, e aí evocando os nossos gigantes que a gente tocou aqui, como Papert dizia para a gente observar o ambiente, como o pragmático John Dewey dizia para a gente interagir com as pessoas e ver os reflexos dessas ações, como todos esses pensadores educacionais preconizavam, é importante que esse debate educacional não fique apenas dentro da escola. Ele Perfeito. envolva, de novo, outras camadas da sociedade civil. E se a gente quiser ter uma discussão mais ampla disso, como vai ter nas próximas 2 aulas, é preciso que a gente entenda outras engrenagens e aí a gente traz o Papert para a mesa de novo, tá? E, Fá, a gente já viu isso, a gente já passou por isso. A alfabetização foi um processo que se estendeu por alguns séculos, mas todo o fomento ao ensino de leitura e escrita e a importância da gente diluir esse conhecimento para a construção de uma sociedade moderna que pudesse, né, dispersar conhecimento, fez com que a gente conseguisse achar um padrão aí, Fábio. Como é que a gente conseguiu alfabetizar as pessoas universalmente? Né? A gente não tem uma receita pronta, mas a gente tem uma série de boas experiências aqui, né? Quando a gente fala da época dos escribas, onde poucas pessoas liam e escreviam e as outras estavam à mercê das decisões, a gente está ressignificando isso numa alfabetização, no sentido de que a gente agora vai precisar
olhar para essa alfabetização de forma ressignificada. A gente vai ter que conseguir colocar a mesma intencionalidade. Então, quando a gente está falando de pensamento computacional, alfabetização digital, a gente não está querendo fazer uma distinção de definição, né, entre essas coisas. Programação de computadores não é tão diferente de alfabetização e de comunicação entre pessoas, desde que a gente coloque intencionalidade, desde que a gente discuta isso, né? Eu vi aqui a Carol colocou assim, a Carolina Moreira, Fábio, ela colocou assim: ficamos nos preocupando com a definição de pensamento computacional e a gente esquece de focar na prática para desenvolver. A gente sabe os benefícios, mas a gente ainda não está testando. É por aí. Como é que a gente vai começar a testar? Tudo bem? Cara, deixa eu responder uma pergunta. Eu vou responder uma pergunta. Eu posso responder uma pergunta? Vai, claro. É uma afirmação do Marco Aurélio Alcântara. Marcão, deixa eu só te dar uma perspectiva pessoal minha disso. Você disse que não há pensamento... Qual que é a pergunta? Não, é uma afirmação, não tem uma pergunta específica. Não há pensamento computacional sem programadores. Eu discordo frontalmente disso. Deixa eu provar. O que mais existe no mercado são programadores que não têm capacidade de interpretar um texto, de fazer um resumo, de fazer uma síntese. Programadores que não entendem esse processo todo e que programam mal. A questão não é colocar mais programador. A questão é um pouquinho mais para trás, um pouquinho mais para trás. Mais programadores não vão resolver nosso problema. Mais programadores, uma capacidade de fazer raciocínios complexos, pensamento crítico, uma boa base de lógica, probabilidade, estatística, sim, esses interessam. Mais volume, pura e simplesmente, não. A gente não precisa disso agora. Marcão, tem uma notícia para te dar. Se você me acompanhou até aqui, acompanhou esse debate entre eu e o Fábio, preciso te dar uma notícia. Marcos Aurélio Alcântara. A gente acabou de aplicar pensamento computacional, cara. Como assim? Numa live? À distância? Falando de semiótica? Sim, pessoal. Por quê? Se pensamento computacional tem a ver com input, entrada, processamento, output, saída, o que a gente fez aqui? A gente decompôs a definição, a gente abstraiu para outros termos, como eu acabei de fazer com a alfabetização, e a gente conseguiu achar padrões que resolveram esses problemas anteriormente e que talvez a gente pudesse começar. Your voice is down. Oi, estão me ouvindo? Sim. Que é exatamente o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, se eu tivesse que definir nessa doideira que a gente fez aqui, de definir pensamento computacional usando pensamento computacional, eu colocaria toda essa nossa discussão resumida em: a gente conseguir organizar uma mecânica lógica que seja aderente ao mundo digital, que a gente consiga se apoiar num processamento bastante curioso para observar essa realidade, para que as pessoas consigam reconhecer pensamento computacional em qualquer lugar e consigam produzir resultados que sejam coerentes com a restrição de recursos. Quando eu olho para essa definição, pessoal, isso é pensamento natural otimizado para resolução de problemas. A gente foi naturalmente programado para isso. Por quê? A gente foi naturalmente programado para sobreviver. A proposta de pensamento computacional aqui é que a gente consiga olhar para isso enquanto uma estratégia de resolução de problemas otimizada para o modelo que a gente está vivendo hoje. Mas quando a gente vai lá para a Wikipedia, já passa a palavra para você, Fá. Quando a gente vai lá para a Wikipedia, não tem nada de muito diferente. Por quê? Ele está me cobrando uma abstração, que é eu conseguir olhar para esse problema de forma genérica, achando paralelos. Eu conseguir reconhecer padrões dentro desse mesmo problema para que eu possa criar uma solução geral e eu conseguir decompor esses problemas em problemas menores. Com isso, eu consigo encadear uma tomada de decisão em passos. Se eu vou fazer isso via linguagem de programação, via apresentação, a gente contou uma história, a gente deu uma aula aderente ao pensamento computacional. Então, eu também discordo, Marcos. Existe pensamento computacional em qualquer lugar. Eu acho que as mães são as maiores
detentoras dessa capacidade. Por quê? Para eu conseguir olhar para uma casa e conseguir organizar de forma lógica encadeada para ter um resultado final que elas sempre acertam, certo? Ter um resultado final bom, elas tiveram que pensar quais eram as entradas e qual era o processamento. Certo, Fábio? Então, não é natural essa parada? Naturalíssima, cara. Naturalíssima. Aliás, a questão do natural, enfim, teve alguém que disse que eu tive uma visão utilitarista da educação. Eu acho que talvez eu tenha me expressado mal, eu me expressei mal, e como esse é o processo de expressão e comunicação, eu vou só refazer a minha fala. Quando eu disse sobre educação física e potência esportiva, foi para simplificar um raciocínio. Mas não só não formou uma potência, como a gente tem índices de sedentarismo, de saúde, de qualquer outro tipo de coisa conectada à cognição que envolve a educação física que também não foram desenvolvidos. Então, o meu ponto era em relação a colocar na grade e achar que a grade é, de fato, alguma entidade que, de alguma forma, rege por si só o sistema. Mas, sim, cara, é natural. E tem uma discussão acalorada sobre programação lá no nosso chat. A questão maior aqui é o seguinte: o termo programação, ele não é uma questão dos programadores, assim. Me parece que é uma questão de posse do termo, tal. Tem um xiitismo nesse processo todo. Sobre a questão de ser natural, cara, eu acho que o fato de a gente colocar essa discussão em pedestais com esse tipo de isolamento e de distanciamento semântico, a gente fala de distanciamento social, mas tem um distanciamento semântico na nossa sociedade que nos tira a discussão do foco e coloca ela onde ela não deve estar. Pensamento, no final das contas, computacional, diz respeito a gente pegar essa massa de professores existente no país, acolhê-los, incluí-los na discussão, trazer filosofia, trazer educação clássica, trazer academia e colocar isso em função de um novo paradigma social. É isso que a gente vai tentar fazer nos próximos 2 encontros, Camila. É isso. Deixa eu responder a Marina. A Marina Matera Sanches colocou assim: então, PBL, né, Project Based Learning ou Problem Based Learning, é pensamento computacional? Eu gosto de pensar que sim, Marina. Por quê? Se a gente conseguir dar a intenção correta para esse processo de definir quais são as etapas desse processo, pegar um problema gigantesco, tipo resolver a fome, e quebrar isso em problemas menores, tentar ver onde você consegue usar né, cada uma das soluções. Se você der essa leitura para o PBL, sim, o PBL está suportando o pensamento computacional, sim. Eu só queria dar uma dica de livro antes de passar a palavra, Fá, que tem um livro, pessoal, chamado Algoritmos para Viver. Eu juro que não tem que saber programar. Ele foi escrito pelo Tom Griffiths, é um professor famoso de computação, e ele criou uma série de contextos, né, uma série de criações, né, de exemplos, tudo bem? De algoritmos na nossa vida. Por quê? Ele começou a perceber que as pessoas estavam com medo de pensamento de algoritmo, né? O termo algoritmo não virou isso. O algoritmo do Waze me ferrou. O algoritmo do Google não está me dando os resultados direito. A gente criou como se o algoritmo fosse um negócio longe, um bicho-papão que vem pegar criancinhas à noite. Quando, na verdade, algoritmo é um encadeamento lógico para essa tomada de decisão. Então, como a Marina colocou aqui, né? PBL, se você der esse enquadramento para a PBL de algo que veio antes, que é pensamento computacional, né? Se você enquadrar o Problem-Based Learning, o Project-Based Learning de forma a Não estou te ouvindo. Agora tá? Sim. Então, queria deixar essa dica, pessoal, principalmente para pedagogos, para a turma que é gestor escolar. Algoritmos para Viver é uma ótima leitura para tentar olhar para pensamento computacional de uma forma mais ampla, enquanto cultura escolar. Beleza? Cara, deixa eu fazer só um parênteses aqui. Eu tenho uma preocupação, eu vi algumas perguntas, eu acho essa discussão muito boa, a gente ficaria aqui a noite toda, mas o que importa se PBL é pensamento computacional ou não? Se for, tudo bem, se não for, tudo mal, não importa. Não importa, assim, e esse é o grande mal dos rótulos, assim. Quando a gente fala, projeto é sensacional para aprendizado, todo mundo sabe disso, a gente tem teses e mais teses sobre isso, e de fato, sim, tem tangências com o pensamento computacional, mas quando a gente começa a tentar fazer uma associação para saber se algo é algo,
acho que a gente errou a pergunta, a gente está enquadrando para o lugar equivocado. A questão é o seguinte, PBL ou qualquer tipo de dinâmica, jogo de dama, gamão, taco na rua, bolinha de gude, empinar pipa, isso está desenvolvendo que tipo de comportamento, que tipo de cognição, que tipo de plasticidade neural. O que importa é o quanto você prepara essa criança, adolescente e adulto para fazer esse tipo de raciocínio que é encapsulado com o termo de pensamento computacional. Esse tipo de debate, de tentar associar uma coisa a outra, como se já fizesse parte ou não, ele é pouco frutífero nesse momento. O que a gente tem que se ater é a essência das coisas. O nome que se dá, a gente discute depois, mas a essência da coisa, que foi o que a gente discutiu ao longo do processo, é ter esse ataque crítico a um problema, a fatiar essa ideia, a fazer pensamentos mais abstratos, a convergir numa solução que seja aplicável, minimizando esforço, minimizando o calor e, obviamente, se apropriando daquilo que o ambiente te dá, colaborando. Isso tudo é pensamento computacional e muito mais coisas. A discussão do Fla-Flu, para mim, ela não é muito boa nesse momento, é um enquadramento que eu acho que a gente deixaria de lado para a discussão agora.